estava com o Daniel, nós estávamos falando de holding, e nós chegamos num cenário que eu precisava estruturar dentro de uma holding uma família que os pais são casados na comunhão universal de bens e eles não podem ser sócios numa limitada. Eu já tenho uma SA fechada nesse caso, mas eu queria estruturar dentro de outra forma, porque o patrimônio está crescendo muito. Sociedade anônima, chega um momento do PL que eu tenho que divulgar balanço, isso a família não quer. Então lá nós construímos uma estrutura em que uma empresa limitada eu vou ter os dois como usufrutuários. E dentro dessa perspectiva, como que nós conseguimos isso? Repassando com o Daniel, ele falou, porra, Marcos, mas não tem como fazer isso. Eu falei, tem, dessa maneira. Ele falou, não, mas isso não vai passar na junta comercial. Eu falei, olha aqui, e é um caso que nós tínhamos feito. Então é justamente isso. Você ter várias situações, você praticar, que cada vez mais você vai aumentando o seu portfólio. E aí vai chegar a situações extremamente complexas para vocês, que é o que acontece hoje, e você vai ter uma solução muito simples, porque você já fez muito isso. E grande parte dos negócios, os problemas se repetem, só que apenas de uma maneira diferente. Então, quando eu digo para vocês a respeito do planejamento, da importância dele, eu reforço que você não pode pensar que fazer uma análise tributária, que fazer a análise de uma recuperação pontual, e eu não estou tirando o mérito desse tipo de trabalho, muito pelo contrário, isso é importantíssimo, dá muito dinheiro, mas não é apenas isso, é muito mais. E outro ponto muito importante, e é para onde que eu vou direcionar nossa aula hoje dentro do planejamento tributário. Então, Marcos, o que eu faço para ser um bom planejador? Tempo. Paciência. Né? Perseverança. Hoje a palavra que eu estava lendo falava sobre a paciência de Jó. Quem gosta pode se remeter até a Bíblia. Né? E nesse caso, Jó foi reconhecido como um homem paciente, mas que na realidade ele não era. Ele era persistente. E aonde eu quero chegar? Persistência, paciência, que as coisas vão acontecer. E prática, dia a dia. Todo dia, uma construção. É um caminho que você pavimenta até chegar a um nível que você consegue desempenhar o papel com muita excelência. Eu tenho caso ainda hoje que eu não consigo solucionar, que eu peço ajuda para as pessoas que nesse ponto específico têm mais experiência que eu. Isso daqui se chama, pessoal, humildade intelectual. Importantíssimo. Todos os grandes profissionais, vocês vão notar essa qualidade. Humildade intelectual. Saber que você não sabe tudo e que sempre alguém pode contribuir e pode ajudar. Nesse sentido, né, e dando um passo adiante, superada a fase coach da nossa conversa, é o seguinte, entender do negócio. Então, quando eu vou no cliente, pessoal, o que eu faço? Eu ouço muito, eu entendo. Entende a história desse negócio, é entender o que ele compra, da onde ele compra, da onde ele vende. Esse cara compra mercadoria para revenda ou ele é uma indústria? Ele adquire a mercadoria no mercado nacional, mercadoria de origem estrangeira ou não? Ele importa, ele exporta, ele tem a frota própria ou não? Ele contrata, por exemplo, transportadora? Ele tem parte do processo produtivo dele terceirizado, industrialização, fora do estabelecimento dele ou não, ou todo verticalizado? Ele importa equipamento ou importa matéria-prima? Será que ele está pensando em desenvolver uma atividade de revenda e transferir o processo de industrialização dele para a China, por exemplo? Porque aí ele compra a mercadoria pronta, só embala e vende. Em alguns casos nem embala, porque ela já vem embalada. Esse cara, por exemplo, está pensando em expandir? Está pensando em ampliar? Está pensando em abrir uma nova unidade em um outro estado ou um outro país? Olha a quantidade de informações que nós temos. E todas, absolutamente todas essas informações você pode ter uma saída tributária diferente do tradicional. Todas essas possibilidades você pode construir cenários. Por exemplo, vamos lá, eu importo. Ok, eu vou importar por encomenda, por conta e ordem, vou importar direto,
Aqui eu estou utilizando a estrutura de uma trading direto. Se vou importar direto, será que algum estado não me oferece um benefício melhor que o outro? E aí a análise começa a avançar. Se afirmativo, e eu construo um cenário comparativo e identifico um ganho, esse ganho ele é suficiente para justificar a migração de uma estrutura para outra unidade. O meu custo logístico vai ser superior a esse ganho ou não? É viável ou não? É evidente que você não tem que dar todas as respostas aqui. Por exemplo, alguns casos você vai ter que falar com o pessoal de logística da empresa. Mas você já tem uma solução. Você já tem uma alternativa. E essa alternativa, em alguns casos, ela pode reduzir lá na ponta, na última linha. 2, 3, 4%, pessoal, isso é muita coisa. Tem segmentos, por exemplo, que não tem isso de lucro líquido.